Enquanto eu agradeço aqui a oportunidade, primeiramente a Deus, em segundo lugar, pelos meus líderes, Adília e o Renato, que mais uma vez me confiou, e também pela vida do pastor Saulo, porque eles estão aqui, os dois, debaixo de uma direção do pastor Saulo. Fico grato, sei que um dia eu vou poder olhar para trás e lembrar das primeiras oportunidades que eu tive. Então, isso é um motivo de alegria. 1 Reis, capítulo 8, verso 17, 18, 19, todo mundo encontrou? Graças a Deus. A minha versão diz assim: também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descerá de ti, ele a edificará ao meu nome. Texto de 1 Coríntios, capítulo 6. Verso 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Vamos hoje falar um pouquinho sobre o templo de Salomão, que Davi tanto desejou fazer, e todos nós sabemos que ele foi interrompido por Deus, porque Deus viu pecado na vida dele, Deus viu sangue nas mãos de Davi. Porém, a gente vê Deus não permitindo, mas ao mesmo tempo Deus falando com ele que bem ele fizera, porque ele propôs aquilo no coração dele. Então, às vezes é interessante e é um pouco complicado até a gente entender as coisas de Deus por causa disso, né? Deus não trabalha de acordo com a nossa lógica, nem de acordo com o que a gente entende, né? Deus trabalha da maneira dele, ele tem a maneira dele de trabalhar. E Davi, esse texto que eu li de 1 Reis, é um texto que ele se encontra não só em 1 Reis, mas também em Crônicas. Em 1 Crônicas ele se encontra também. Só que lá em Crônicas Deus fala com Davi de uma maneira diferente. Na verdade, Deus não fala com Davi, Deus fala com o profeta. E fala com o profeta e fala com Davi. Deus nem fala com Davi. E vai e chega o profeta e fala isso daqui, que Deus depois veio falar com Davi. Só que a gente vê, né, que Deus se agradou daquela proposta que Davi criou no seu coração. Deus ficou feliz com aquilo. E eu imagino que depois que veio o profeta e fala com Davi, né, Davi tinha uma boa intenção, gente. Era linda a intenção de Davi, porque Davi vivia num palácio imenso, cheio de ouro. Todo mundo prestou atenção na leitura que o Renato leu aqui, né? O tanto de ouro, e prata, e cobre, e pedra, e madeira que ele doou. Ele era multimilionário. Então ele vê aquele palácio dele bonito, aquela coroa na cabeça, e Davi pensa com ele: não, é alguma coisa errada. Ele fala para o profeta: porque eu sou um homem mortal, eu estou aqui desfrutando de uma casa bela como essa, linda, tão bonita, maravilhosa, e a arca que carrega a presença do Deus vivo, do Deus de Israel, está debaixo de pano, está debaixo de tenda.
Então veja que a intenção de Davi era ótima. Por outro lado, Deus não permitiu. A gente sabe que Deus olhou e viu sangue nas mãos de Davi, e por isso não permitiu. Porém, a proposta de Davi era perfeita, era sincera de coração, e a Bíblia diz que Deus, se tem uma coisa que Deus não suporta e não pode resistir, é o coração contrito e quebrantado. Então Deus vê aquela sinceridade no coração de Davi, e Deus falou: tem que fazer alguma coisa. Então aqui em 1 Reis, lá atrás em Crônicas, Deus falou com o profeta. Davi deve ter saído, ficado jururu, e Deus viu aquela situação, e depois foi ele pessoalmente falar com Davi. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E chega Deus e fala com Davi, o texto que a gente acabou de ler aqui, que Davi não edificaria a casa, porém ele propôs dentro do seu coração, e por causa disso, por essa atitude, Deus permitiria ao descendente de Davi construir aquele templo. Deus ficou feliz com a atitude de Davi. E veja que, se a gente lê assim no começo, a gente não entende muito bem, mas daí você começa a pegar algumas coisas da Bíblia, começa a encaixar uma coisa na outra. Por exemplo, lá no livro de Isaías, no capítulo 55, Deus fala uma coisa que é muito interessante. O Renatinho é profissional nessa passagem. Deus fala, olha, Deus falando, os céus, eles são mais altos que a terra, e os meus caminhos não são igual aos caminhos de vocês. Deus falando para o povo, porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos que os vossos pensamentos. Então veja que aqui tem uma coisa muito interessante, porque Davi queria construir uma casa, uma construção normal, certo? Davi queria construir para Deus uma coisa, apesar de que a proposta no coração dele era muito boa, mas a casa, a única coisa que Davi poderia construir seria aquele templo. Aquilo ali era uma coisa tremenda, foi demais aquilo ali, mas era uma coisa passageira. O templo, daqui a pouco eu vou entrar em detalhe do que tinha dentro daquele templo lá, vocês vão ver que ele era coisa de Deus mesmo assim. Mas mesmo assim, Davi, ele não podia, nem Davi e nenhum de nós aqui, gente, a gente não pode dar nada para Deus na mesma altura que Deus dá e devolve para a gente. Porque enquanto Davi queria construir um templo, queria fazer uma construção, uma simples casa para Deus, sabe o que Deus estava falando com Davi através dessa passagem? Deus estava construindo para Davi uma casa eterna. Por quê? Porque Deus fala, olha, você não vai construir, porém o seu descendente vai construir. Deus estava falando de Salomão. E depois, em vários lugares, a gente vai encontrar Deus falando que nunca iria faltar descendente para o trono de Davi, e que o trono de Davi duraria para sempre, porque é o mesmo trono que Jesus vai ocupar, certo? Então, o trono que Deus, a casa que Deus queria construir para Davi, não se compara com aquela que Davi queria construir para Deus. Certo? Então conseguiram entender a minha linha de raciocínio? Então veja que a gente nunca, nenhum de nós, nem Davi, nem Moisés, nem ninguém, nunca na história vai conseguir fazer alguma coisa na mesma altura que Deus pode fazer. Davi queria construir um templo que duraria alguns anos, e Deus construiu para Davi uma descendência, uma casa que vai durar eternamente. Todo mundo sabe que a raiz de Jesus, de onde é? Da casa de Davi. É de lá.
Deus, Ele nunca trabalha na mesma linha de raciocínio que a gente trabalha e entende. É totalmente diferente. Porque quando a gente olha as atitudes de Deus, a gente fala, não dá, não tem como, não tem jeito, aí não vai. Quer um exemplo? Lembra quando Deus te chamou? Quem tem chamado aqui? Lembra quando Deus falou assim, um dia você vai pregar, um dia você vai cantar, um dia você vai servir na minha casa, você vai fazer isso ou aquilo? Você olhava e falava assim, no começo da sua caminhada ainda, você olhava e falava assim, mas eu nunca li a Bíblia, eu não tenho estrutura, eu não sei nem como orar, eu não sei nem, eu invisto diferente daquele povo, como que eu vou fazer? Não tem jeito. Veja que é totalmente fora da nossa realidade. Totalmente fora. Eu tenho uma história engraçada. Quando eu não era cristão, é interessante, né? A gente, quando é incrédulo, por mais que você não conheça Jesus, parece que sempre tem alguma coisa que te incomoda. Porque eu sempre ouvia, né, aquela história de que o povo falava que só crente ia para o céu. Isso, quando eu estava no Brasil ainda nunca tinha lido Bíblia, nem nada, não era cristão nem nada. Daí tá, e aquilo ficava martelando na minha cabeça. Eu não sabia se aquilo lá já era Deus me incomodando, né, para um dia me pegar, ou o que era. Mas o interessante é que eu pensava assim, um dia eu vou virar crente, mas depois que eu aproveitar, depois que eu casar e tiver meus filhos e já criado, daí eu vou para a igreja. Eu pensava assim, né? Mas graças à graça de Deus, que Deus é bom demais, né? Deus não permite esse tipo de coisa, não permitiu esse tipo de coisa acontecer comigo, e nem com vocês que estão aqui também. Amém? Veja que a misericórdia de Deus, ela se estende de uma maneira que não dá para a gente entender, porque a gente tenta ir para o caminho, por mais que seja errado, por mais que seja um caminho totalmente diferente da vontade de Deus, Deus quando vê aquilo e fala, não, eu tenho um propósito na vida dele, eu tenho um propósito na vida dela, então eu vou encontrar com ele, vou mostrar realmente qual que é a verdade, o que é que está por trás desse mundo bonitão que o mundo oferece. E eu via tudo aquilo e eu ficava espantado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que viajar e tal, só não pensava em gastar meu tempo na presença de Deus. Mas, a partir do momento em que eu encontrei com Jesus, certo? 16 de julho de 2006, 6 horas da manhã, de madrugada, é muito doido demais, eu estava, e Deus veio e me deixou mais doido ainda, e hoje eu estou aqui pela graça dele, misericórdia. Então veja, que Deus é bom demais, Deus é tremendo, pastor Oséias. Eu estou quase sem voz aqui, porque aquela hora do pastor Oséias forçou ali, aí o negócio estava bom demais, e eu queria cantar também. Deus é demais, gente, porque Deus faz as coisas de uma maneira que quando Deus está trabalhando, quando Deus está mexendo ali, os palitinhos dele, a gente não entende nada, certo? Mas quando a coisa fica concretizada, a gente vê a perfeição da obra de Deus. E assim foi comigo, porque eu via todas aquelas coisas acontecer, e eu falava, nossa, mas eu tenho que fazer um monte de coisa ainda. E quando Deus veio, na noite em que eu me converti, e Deus falou, olha, uma semana depois, levantou um pastor, que eu nunca tinha visto, e ele falou, Deus te chamou, foi para pregar, você vai sair pregando. Aí eu olhei e falei, não, mas não tem jeito, porque eu nunca li a Bíblia, como é que eu vou pregar? Eu vou só ser crente aqui. Então, veja que estava totalmente diferente do que eu queria, do que eu pensava, certo? Mas aí eu falei, se Deus falou, se Deus quis, então assim que eu vou fazer. Então Deus, pela misericórdia dele, por mais que muitas das vezes a gente pense em fazer alguma coisa diferente daquilo que agrada a Deus, fazer aquilo que desagrada a Deus, caminhar por um caminho, aquele caminho que não foi o que Deus propôs, porque diz a Bíblia que há um caminho a se seguir, que é o caminho de Deus, e também existe um outro caminho. Então, por mais que muitas das vezes a gente queira entrar por um outro caminho, Deus, pela infinita misericórdia dele, que se sobrepõe a juízo e a qualquer tipo de julgamento,
Deus nos pega, nos mostra a realidade, nos mostra